A minha sorte é que nesse final de semana em que eu maratonei essa minissérie, tava chovendo. Então, assim, eu não me sinto tão, mal por ter perdido meu tempo assistindo isso. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos lá. Porque eu assisti Inventando Anna, nova produção de drama com toques de investigação da dona Netflix, que é baseado num caso real, no caso de uma jovem de 25 anos russa que conseguiu a proeza de enganar metade da alta sociedade de Nova York. E de quebra, quase conseguiu um empréstimo de 40 milhões de dólares. Sério, essa mulher é uma gênia. Ela simplesmente se fingiu de herdeira e ficou perambulando pela alta sociedade de Nova York sem um fucking dólar na carteira. Assim, ó, realmente essa era uma história que eu queria ver. Ainda mais que a produção é estrelada pela maravilhosa Julia Garner, que é, assim, uma das melhores atrizes dessa geração, e pela queridona Anna Chlumsky, que eu não sei se você lembra, mas ela é a menininha de Meu Primeiro Amor. E tem várias cenas nessa minissérie em que a câmera foca na cara dela e lembra muito a Veida. E ainda com o plus dessa minissérie ter sido produzida pela Shonda Rhimes. Ou seja, né, a mulher sabe fazer boas histórias, a mulher sabe contar boas histórias. Temos aí 20 milhões de temporadas de Grey's Anatomy, Scandal, que foi incrível, How to Get Away with Murder, ou seja, a mulher é uma máquina. Ela cria muita coisa. Mas eu tô pra te dizer que o grande problema dessa minissérie talvez tenha sido o fato da dona Shonda Rhimes ter se envolvido nessa produção. Bom, como de praxe neste canal, falarei um pouquinho sobre esta minissérie aqui, lembrando que eu darei a minha opinião e ela é sem frescura e sem spoiler, ok? E não passarei pela sinopse porque eu já dei ali atrás um cenário geral e mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre essa história da Anna também. Então, vamos direto para a minha opinião. Uma das coisas que eu mais digo nesse canal é: a ideia era boa, mas a condução, né, a direção, o desenvolvimento, o roteiro não ajuda a contar a história. E, basicamente, este é o caso de Inventando Anna. Porque, diferente de outras produções da dona Netflix que tem esse teor investigativo, aqui a minissérie resolve abandonar um pouco o mistério ou a investigação e focar mais no dramalhão mexicano. O problema de Inventando Anna é justamente o toque Shonda Rhimes, que transforma toda aquela história num dramalhão com 300 histórias paralelas acontecendo na tela. Na verdade, ela conta 300 histórias paralelas e no meio ali, entre uma história e outra, a gente tem, né, a Anna. A gente vai entendendo quem é essa pessoa. Então, nessa história a gente tem, além das pessoas que contam como foram prejudicadas pela Anna, como a Anna conseguiu enganá-las, nós temos a jornalista grávida, o advogado sonhador, o banqueiro que na verdade tinha um bom coração e a aspirante a influencer, que por sinal foi uma das melhores personagens, uma das personagens mais bem desenvolvidas nessa história. E o fato de a gente ter tanta história pra acompanhar e tanta gente pra simpatizar acaba nos desfocando da real história, da história que eu gostaria de ter visto, da história da Anna. A série perde uma grande oportunidade de contar a história da golpista justamente por focar mais nos relatos das pessoas enganadas por ela e nessas histórias paralelas, no sofrimento dessas outras pessoas que estão envolvidas de alguma forma no caso. Na verdade, a série demora 9 episódios para efetivamente entrar na história da personagem principal. E mesmo assim, quando faz, mesmo sendo um episódio de 1h20, a escassez de informação ali é uma coisa absurda. E eu sinceramente acredito que o motivo disso é porque a minissérie foi baseada no artigo da personagem da Anna Chlumsky, ou seja, na Vivian. É isso, uma série de 9 episódios foi baseada em um artigo de uma revista. E a impressão que eu tive é que esses personagens paralelos, essas histórias paralelas foram colocadas dentro da narrativa da minissérie pra encher linguiça. Porque, gente, um artigo de uma revista não dá 9 episódios de uma minissérie. Então a gente tem várias histórias ali paralelas, muitas delas com uma tentativa de fazer uma crítica social. Eu acho que a principal de todas é o fato de eles dizerem que a imprensa é muitas vezes responsável por criar esses mitos midiáticos, mas mesmo assim você tem que prestar bastante atenção nisso para pescar isso daí, porque fica tudo meio perdido junto com todas as outras críticas que a série faz. Ou seja, eles encheram o máximo possível a história de outros elementos pra, né, ter tempo de tela. É só essa explicação que eu tenho. E aí eu fiquei com essa impressão de que eu não estava assistindo a história de uma golpista, de uma mulher genial, vou continuar repetindo isso nesse vídeo, que conseguiu enganar uma galera. A gente estava assistindo vários núcleos diferentes de uma história da novela das 8.
Mas não para por aí, porque o trabalho de roteiro e de construção dos personagens não ajuda que a gente engaje nem nas protagonistas, que entregam performances bem acima da média. A Anna Chlumsky merece muito uma indicação nessa próxima temporada de premiações. Já a Julia Garner está incrível como sempre, porque ela consegue entregar nas sutilezas o que tá passando na cabeça da personagem. Só o sotaque russo que não deu pra engolir muito, assim, teve algumas cenas que foi difícil ficar ouvindo ela falar. Mas dá pra entender que muito disso é por causa da personagem, né? Que a Anna forçava um pouco isso pra parecer mais real, parecer mais uma herdeira russa, né? Uma herdeira alemã. Só que é tanta história e personagem passando pela tela que, sinceramente, não dá pra prestar muita atenção nas duas, né? Ficam perdidas ali no meio do mar de histórias que estão sendo contadas numa minissérie que é sobre uma golpista. Na minha opinião, se eles cortassem metade dessas tramas paralelas, a minissérie seria menos enfadonha. Mas aí ela teria um outro problema pra se resolver. Na tentativa de mostrar como funciona a futilidade deste mundo das socialites de Nova York, a minissérie acaba copiando outras produções que fizeram isso melhor. Pessoas, tem uma cena que é literalmente igual a uma cena de Diabo Veste Prada. É a cena quando o personagem Val vai explicar a indústria da moda para a Vivian. Sério, muita cara de pau. Sem contar que a edição trabalha muito aquelas transições meio bagaceiras de produções da MTV na época dos anos 2000, que me fez pensar bastante que contrataram o sobrinho de alguém para fazer essa edição. Não tem como pensar que alguém da equipe criativa da Shonda Rhimes tenha acreditado que aquilo ali tava bom. Mas eu estou tentando me convencer que isso na verdade foi um recurso criativo para mostrar a sociedade fútil de Nova York. Eles tentaram transportar isso para a direção, para a montagem, para a edição, mas nem eu mesmo estou acreditando nessa desculpa que eu mesmo estou criando. Porque, sinceramente, as coisas não se encaixam. Desde a abertura que parece abertura de série pop para teenager, até a letra encaixa, que mostra quem é o caso do episódio, né? Quem é a pessoa que vai culpar a Anna por alguma coisa. E aí eu fico pensando, se isso foi feito de forma propositada, foi mal feito. No final das contas, a minissérie joga no lixo uma história que tinha tudo pra ser interessante ao transformá-la num dramalhão novelesco com uma edição e uma direção capenga. Destrói a personagem principal por não se aprofundar um pouco mais nela, porque por mais surtada e loucona e vivendo no mundo de unicórnios que ela vivia, né, porque ela acreditava nas próprias mentiras que estava contando, a gente tem que confessar que ela foi genial. E pra mim isso fica muito claro na cena final, onde as duas personagens principais trocam algumas confidências ali e você consegue enxergar brevemente numa performance incrível da Julia Garner que tinha algo mais ali, tinha uma história pra se contar ali. Aquela personagem, ela tinha algumas estranhezas e algumas profundezas que a gente não chegou a acessar durante a minissérie. Por todos esses motivos, não tem como eu dar outra nota para Inventando Anna que não seja um alienzinho. Quem salvou a minissérie são as atrizes principais e a atriz que faz a Rachel. Ela conseguiu fazer uma personagem muito boa a ponto de me enganar. Sério, ela me enganou ali. Eu achei que ela era uma coisa, ela era outra coisa completamente diferente. De resto, a minissérie não consegue mostrar o quão icônica a Anna foi. Não pelos seus looks poderosos durante os dias de julgamento, mas sim pelo fato de ela mostrar escancarar na cara da sociedade como esses ricos e famosos não são tão espertos quanto eles imaginam e que são facilmente enganados. Porém, não é essa história contada aqui. O que a gente vê aqui é um bando de histórias paralelas de pessoas que se sentiram afetadas ou injustiçadas pela Anna. Cara, na boa, tinha muito mais pra se tirar daí. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu Inventando Anna? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Até a próxima bomba da dona Netflix. Tchau!